Boa tarde. Como sempre, eu que agradeço. Já falei várias vezes que eu faço questão absoluta de participar e, na verdade, é um prazer, uma honra participar desse projeto. Hoje eu vou terminar essa série falando sobre um outro fenômeno do cérebro que eu já comentei com vocês, que existe, que se baseia nos estereótipos sociais, que é chamado de ameaça pelo estereótipo, tá? E como sempre, essas são as minhas parceiras nesse projeto que a gente desenvolve em conjunto. No encontro passado, a gente falou sobre o viés implícito, né? Os vieses implícitos que surgem também a partir dos estereótipos sociais estigmatizados. E no caso do viés implícito, ele, na verdade, afeta a nossa avaliação do outro, em diversos aspectos aí que a gente viu dentro da nossa experiência na sociedade, né? A ameaça pelo estereótipo, ela também vai surgir a partir dos estereótipos sociais, mas nesse caso, ela vai gerar um prejuízo no nosso desempenho. Um prejuízo que a gente vai ver, né, que é momentâneo, que não é necessariamente para sempre e acontece sempre, mas ele pode acontecer diante do aprendizado, daquelas associações implícitas, dos estereótipos implícitos estigmatizados como negativos. Então, a ameaça pelo estereótipo, ela tem como definição ser uma sensação implícita, então, daquilo que a gente não percebe que a gente está processando, né, no cérebro, de ameaça por fazer parte de um grupo, que normalmente é visto como negativo, ou excluído daquele contexto. E uma coisa que é muito importante no caso da ameaça pelo estereótipo é que ele gera essa sensação de exclusão ou não pertencimento, mesmo que seja social, um grupo social. E no caso dos humanos, isso é muito importante, porque os humanos são animais muito sociais, né? Então, eu sempre gosto de mostrar esse trabalho do Tomazello, né, desse pesquisador, que tem vários trabalhos com humanos, crianças bem pequenininhas, e também com primatas não humanos, estudando comportamento social, comportamento altruísta, e contribui muito com essa ideia do que, a princípio, nós humanos somos quando nascemos, que é ser um ser social. Então, o Tomazello, e eu vou mostrar um vídeo para vocês a seguir, ele estabeleceu uma série de experimentos diferentes, onde o sujeito do experimento eram crianças bem pequenininhas, de 18 meses, por volta de 18 meses. Onde, nas diferentes tarefas ou experimentos que eles propuseram e realizaram, tinha um adulto experimentador, né, que fingia que ia fazer, ou que estava tentando fazer alguma atividade, que claramente para nós adultos, quando vocês virem o vídeo, dá para ver claramente que ele podia fazer de outra maneira, mas a criança, na verdade, ainda está com um cérebro bastante imaturo, e ela não percebe muito bem que ele poderia fazer de outro jeito. E o que eles queriam ver, avaliar, se essas crianças iam ajudar, né, diante desse obstáculo, a princípio, que o adulto estava encontrando. Então, as crianças ficavam num ambiente com o seu responsável, sua mãe, seu pai, enfim, e eles só não faziam nada, né, e só viam o comportamento da criança, tá? Então, nesse vídeo, a gente vê o experimentador fingindo que ele está tentando botar um livro ali na estante e a criancinha está observando. E claramente ela percebe o que eles precisavam de ajuda e ajuda sem nada em troca, né? Aqui ele está pregando, fingindo, né, que está
botando um pregador na toalha, que caiu, e ele está aqui em pé, e vê o comportamento do neném. Esse é muito bonitinho, que ele nem sabe andar direito, e fica super feliz de ter ajudado. E ele fica feliz de ter ajudado de novo. Esse é uma barata. Ele fica bem desconfiado, né? Como assim esse adulto não sabe fazer isso? Mas vai lá e ajuda com uma alegria. E é isso, ele fez, na verdade, vários desses experimentos em diferentes circunstâncias, em diferentes problemáticas, e o que ele via é que as crianças sempre ajudavam, né? Sem ninguém falar o que eles precisavam, sem oferecer nada em troca, e, na verdade, esse comportamento de ajuda é fruto desse ser social que é humano, né? Então, há uma série de cientistas, tanto da área da neuro, mas de outras áreas também, como a antropologia, que acreditam que muito provavelmente, inclusive a espécie humana, ela sobreviveu na evolução, né, nos nossos primórdios ancestrais, por conta desse comportamento social, comportamento de grupo, onde nós humanos éramos muito fracos, né? E naquele ambiente com várias espécies muito mais fortes, mais rápidas, mais ágeis do que os humanos, a gente acabava sobrevivendo porque trabalhava em grupo, né? Então, um indivíduo sozinho naquelas condições era muito provavelmente um indivíduo com um alto risco de morte, porque o grupo é que teria força para se defender, né? E nesse contexto, hoje em dia tem algumas hipóteses de que esse circuito de defesa e de grupo, né, de comportamento de grupo, de comportamento social, ficou na evolução, né? Então a gente sabe que, apesar do cérebro humano nascer muito imaturo, com muito pouca ainda função de comunicação entre os neurônios, que é o que faz a gente, né, ter o comportamento e tudo que o cérebro faz, a gente sabe que existem vários circuitos que são circuitos inatos, que a gente nasce com esses circuitos, independente das experiências. E uma delas é o circuito que se comportaria como ou que estaria relacionado com esse comportamento social, tá? E uma coisa muito interessante também que tem sido mostrado aí nos últimos já quase 20 anos, na verdade, é que uma situação na qual o indivíduo está passando por algo que se assemelha a uma rejeição social ou uma exclusão social, né, e de diversas formas, ela pode gerar algo que seria também percebido como uma dor, tá? Então, como que os experimentadores faziam isso? A gente tem hoje em dia, já há um tempo, maneiras de equipamentos para medir atividade cerebral. Então, fazendo uma determinada tarefa, lendo uma palavra, sentindo um cheiro, aonde que no nosso cérebro fica mais ativo, tá? Isso a gente consegue através da utilização de uma máquina chamada de ressonância magnética funcional, que dá mais ou menos esse tipo de informação aqui. Então, a gente vê o cérebro e vê numa determinada tarefa, aqui em amarelinho, aonde que foi mais ativado o cérebro. Todo o cérebro está ativo, tá? Mas aonde naquela tarefa teve maior ativação. E nesse caso aqui, que está mostrando, é de um artigo que estava justamente tentando avaliar se, numa situação de experimentação de rejeição social, que áreas do cérebro iam ficar mais ativas, ou seja, que áreas do cérebro estariam ativadas especificamente por essa experiência de rejeição social. Tá? E o que vários desses artigos mostram é que a gente tem ativação de áreas do cérebro com a rejeição social, que são as mesmas áreas do cérebro
que são ativadas por algum estímulo que a gente entende como estímulo físico que gera dor, né? Então, em geral, a gente pode usar um choquezinho. Então, o indivíduo está lá na máquina de ressonância magnética e pode levar um choquezinho que gera ativação do circuito da dor, ou algo, uma temperatura um pouquinho mais quente, né? Que é aquela dor de queimado. Não chega a queimar, mas gera essa dor, tá? Então, aqui em laranja é o gráfico que mostra, a barrinha, né, do gráfico que mostra a ativação da área cerebral, aqui, por exemplo, dessa área, com esse estímulo doloroso físico, né, que pode ser o choquinho ou o quente, o queimadinho. E aqui do lado a gente vê a barrinha vermelha, o quanto que essa mesma área é ativada pela experiência da rejeição social simulada na máquina, tá? E a gente vai ver que várias dessas estruturas muito importantes para processar a informação da dor física, elas também são ativadas aqui, 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 pela rejeição social, né, ou pela exclusão social. O que gera essa, então, interpretação de que a rejeição social, ela gera algo muito semelhante ao que a gente chama de dor física, né? E se alguém aqui já experimentou alguma situação de rejeição social, eu acho que a gente consegue muito bem pensar nessa dor social, né? Que hoje em dia alguns chamam de dor social, onde parece mesmo que está doendo fisicamente, né? Uma dor realmente física. Aqui, nesse caso específico, a gente está vendo algo muito mais específico, né? De uma experiência de rejeição social que foi simulada na máquina, tá? Lá dentro da ressonância magnética funcional, de diversas formas, mas isso se assemelha, a gente acredita que se assemelha a algo desse tipo, né? De situações onde a gente tem perdas, né? Muitas vezes de entes queridos, ou enfim, de relações, etc. Tá? E isso para a gente é importante porque, primeiro, quando a gente fala em escola, né, eu nunca perco a oportunidade de comentar sobre o bullying, né, que existem várias formas, eu não vou ficar falando aqui porque certamente as professoras sabem muito melhor que eu sobre isso, mas certamente é um tipo de rejeição que a pessoa está passando e que provavelmente vai gerar esse tipo de reação de processamento cerebral e de reação a essa experiência que leva a sentir algo como uma dor física. E é muito interessante porque a gente tem vários trabalhos tentando estudar isso, né? E quando a gente vai ver aquelas mesmas áreas que estavam lá até no estudo, né? Essa área aqui estava lá, essa também, e essa também, essa não. Era a única que não. Todas essas são áreas que são ativadas em determinadas experiências. Então, dor física está aqui, elas são importantes para o processamento dessa dor física. A exclusão social está aqui, né? Mas a gente vê outras, por exemplo, como uma experiência de ser tratado injustamente, né? É uma experiência que ativa essas áreas, que são áreas que estão relacionadas ao processamento de dor física. A comparação social negativa, ela também está mostrada que ativa essas áreas. Então, a gente tem algumas experiências que a gente passa que, na verdade, são processadas pelo cérebro como se fosse uma experiência dolorosa física, tá? Então, todas essas gerariam ativação de áreas que muito provavelmente produzem uma dor social, né? Enquanto, se a gente for comparar, a gente tem outras áreas do cérebro, que estão aqui em azulzinho, que são ativadas muito frequentemente, por exemplo, com algumas situações, experiências que a gente passa e que geram algo como um sentimento prazeroso ou de recompensa, que a gente chama mais atualmente, tá? E isso envolve, por exemplo, comer chocolate,
né? Ela vai ativar essa área, e a gente vai sentir esse prazer de comer chocolate, para quem gosta de chocolate, né? Eu sou chocolatra. Então, esse é um bom exemplo para mim. Mas, se vocês repararem, comer quando está com muita fome, né? Enfim, é um outro comportamento que gera ativação dessas áreas e gera essa recompensa, né? Que a gente chama. E se vocês repararem, a gente tem vários outros experimentos, ou experiências, melhor falando, outras experiências que geram ativação dessas mesmas áreas e que gerariam, então, esse sentimento de recompensa, de prazer, tá? Então, ter uma boa reputação, né? As pessoas acharem que você é um bom aluno, por exemplo, né? E você saber reconhecer isso, ser tratado justamente, tá numa tarefa de cooperação entre diferentes pessoas, a caridade, né? A gente tem vários experimentos que mostram essa doação, seja ela qual for, e tem vários tipos, gera ativação dessas áreas. Então, a gente tem áreas que comportamentos, né, ou experiências que a gente tem, podem gerar ativação de áreas relacionadas ao prazer ou ao sistema de recompensa. Em contrapartida, outros comportamentos que gerariam essa ativação de regiões do cérebro que estariam relacionadas com essa dor social, tá? E, portanto, para a gente é muito importante tanto reconhecer o que seria, o que poderia originar, né, essa dor social, e no contexto da escola, certamente, o que a gente pode fazer para isso não surgir, porque, obviamente, a gente quer evitar que existam estudantes que sofram algum tipo de situação que gera uma dor social naquele indivíduo. E o pior, simplesmente por justiça, né? Mas o problema para a gente, ainda maior, é que a dor social, ela captura a atenção, né? E ela vai fazer com que a gente tenha agora comportamentos relacionados a tentar recuperar essa segurança ou diminuir essa experiência dolorosa. Então, ela desvia a atenção para outras coisas, por exemplo, como diferentes daquele contexto educacional, de aprender novas habilidades, novos conteúdos. Então, um contexto onde a gente tem bullying é um contexto altamente contra tudo que a gente acredita na construção de espaços educacionais. E queria só comentar, porque uma das coisas que a gente faz muito para avaliar a ameaça pelo estereótipo, mas não só isso, tá? É uma ameaça de estereótipo que acontece durante uma avaliação social. Então, alguns experimentos fazem o seguinte: as pessoas chamam voluntários, né? Então, pessoas que vão participar dos experimentos, que não são os pesquisadores, para ir para uma sala e lá ter que falar alguma coisa, né? Sobre algum assunto, pode dar antes sobre o que vai falar. E essa mini palestra vai ser feita na frente de pessoas, né, como se fosse uma banca avaliativa. E o que se viu é que durante esse tipo de avaliação, esse desempenho da tarefa, ela pode ser alterada diante de diversas situações. Mas, de qualquer forma, que eu vou dar exemplos mais para frente, mas, de qualquer forma, quando a gente compara um indivíduo que não está sofrendo avaliação, que é esse quadradinho branco aqui, com um indivíduo que passou por essa avaliação social, ou seja, teve que falar alguma coisa, apresentar um trabalho na frente de pessoas, né, que a gente chama de banca, a gente vê que essa situação, ela faz com que haja um aumento aqui significativo de uma substância que a gente chama de cortisol, que é uma substância que ela é um espelho do processamento de estresse. Então, toda vez que a gente passa por algo que o nosso cérebro interpreta como um estresse, tem ativação lá de neurônios
que vão fazer com que o corpo libere cortisol, produz e libere cortisol e aumenta o cortisol nesses indivíduos. E o que a gente está vendo aqui, então, é que quando um indivíduo vai lá apresentar algum trabalho na frente de alguém, a gente tem um aumento grande desse cortisol, que significa, em última instância, né, para a gente, interpreta como a situação foi tida como uma situação de estresse, tá? Então, toda vez que a gente tem algum tipo de avaliação, aqui, particularmente, falar para os outros, é uma situação de estresse para humanos, tá? Nós humanos não evoluímos, né, os milhares de anos que a gente levou para evoluir o nosso cérebro para apresentar coisas na frente de pessoas que vão estar nos avaliando. Essa é uma situação altamente estressante para os humanos, tá? Depois que passou, né, que após estresse, depois que passou, a gente vai ver que vai diminuindo aos poucos, até que mais para frente aí vai se igualar. A gente se recupera desse estresse, mas é um estresse, tá? Eu dei o exemplo, né? Eu dei esse exemplo de avaliação, que é uma avaliação bem mais estressante, na verdade, né? Na qual a gente apresenta alguma coisa diante de pessoas, mas qualquer tipo de avaliação, né? Então, fazer uma prova é uma avaliação que também gera um estresse, tá? Então, a gente ser avaliado, óbvio, todo mundo já passou por avaliações, sabe que, né, uma prova, a gente fica um pouco nervosa, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da pessoa, dependendo do quanto que você sabe, mas a gente sempre tem aquele nível de estresse que, por um lado, dependendo do nível do estresse, é bom, porque, na verdade, o recrutamento por exemplo, da ativação de cortisol, liberação de cortisol, até uma determinada medida, cortisol nem tanto, mas de adrenalina, até uma determinada medida faz a gente ter uma maior concentração para fazer a atividade, né, ou a prova. Então, você está nem aí para a prova, também não é muito bom para o seu desempenho na prova. O problema é esse aumento muito grande, e nesse caso aqui, a gente vê que fica, inclusive, depois dessa atividade avaliativa, né? Então, assim, fica muito alto ainda um tempo depois, aqui, pós-estresse. E que está vendo, que a gente também está vendo, que essa recuperação, ela recupera, mas não demora um pouquinho para recuperar. Então, claro que tem um nível que é razoável, mas tem níveis que não são razoáveis, e aí a gente associa ao estresse. E aqui eu trago o problema desse estresse, né? Então, num contexto de avaliação de desempenho, seja lá qual for ele, tá? Pode ser um seminário, uma apresentação, né, numa aula, pode ser uma prova, e a gente vai ver justamente os vários exemplos que normalmente usa como fazendo uma prova. Tá? Então, no contexto de avaliação de desempenho, que você já tem um estresse envolvido, esse estresse pode ser um estresse bom, né, no qual faz com que você tenha mais atenção para fazer essa avaliação, por exemplo. Se, porém, você tem, nesse contexto, algum tipo de informação que gera uma sensação de ameaça, de rejeição social, isso pode piorar esse estresse, né? Então, gerar um alarme, um estresse, uma ansiedade que vai ativar agora reações fisiológicas defensivas, como eu estava falando lá na dor social, né? E essas reações fisiológicas defensivas, todas elas dependem de circuitos cerebrais, né? Vários neurônios que estão funcionando para gerar essa reação de defesa diante dessa ameaça de rejeição social. E qual é o problema disso? O problema disso é que, temporariamente, a gente diminui a nossa capacidade de execução de uma tarefa cognitiva, que é justamente a avaliação que a gente está fazendo, né? A prova, o teste, o seminário, a apresentação da sua tese, etc. Então, esse que a gente chama de recrutamento, né? Essa ativação desses circuitos que estão relacionados à fisiologia de defesa dessa ameaça faz com que a gente diminua
num espaço de tempo, não é para sempre, mas num espaço de tempo, diminua, então, nossa capacidade de recrutar circuito para a tarefa cognitiva, tá? E isso a gente vai ver que gera o prejuízo, que é justamente o prejuízo gerado pela ameaça, pelo estereótipo. Então, vamos lá, que agora vamos para os exemplos, né? Então, o Claude Steele foi o pesquisador, na verdade, que desenvolveu esse conceito, que definiu esse conceito e provou esse conceito com muitos experimentos, tá? Lá na década de 90. E desde então, a gente tem muitos estudos tentando avaliar o que gera essa ameaça pelo estereótipo, né? E eu vou dar alguns exemplos para vocês. A ideia do Claude Steele, né, na época, era se a gente tiver uma condição que ele chamou de diagnóstica, onde ele conseguiria fazer onde a pessoa conseguiria fazer um diagnóstico de ameaça pelo estereótipo, tá? Então, aqui, em geral, ele usava muito essa estratégia. As pessoas iam lá, eram convocadas para fazer um experimento. O experimento era fazer uma prova de matemática, em geral, e 2 grupos eram separados para fazer essa mesma prova. Um grupo ia fazer essa prova, só que o enunciado, né, aquele textinho que vem antes das questões, podia dizer que era um teste ou uma prova para testar suas habilidades verbais e limitações. E ele usou limitações muito para justamente realçar algum estereótipo estigmatizado como negativo, né? Onde algumas características dos indivíduos de determinados grupos sociais poderiam indicar uma menor, por exemplo, brilhantismo, como a gente discutiu lá no primeiro encontro, né? Então, quando a gente compara mulheres e homens, a gente viu que tem toda uma construção de um estereótipo associado ao brilhantismo com homens, né? Então, quando surgem limitações aqui, muito provavelmente não é para os homens brancos, né? Só que e a gente viu isso também para raça, né? Quando a gente compara brancos e negros, desde a escravização, o grande motivo, né, a base para a escravização era de serem seres menos capazes, né, inclusive objetificados, enfim. Então, essa limitação, ela muito provavelmente na cabeça do Steele, né, ela serviria como um diagnóstico para levantar para criar essa ameaça pelo estereótipo. Ele estava testando essa hipótese, ele não sabia se ia ser mesmo, né? E um outro grupo ia fazer essa mesma prova, numa condição que ele chamava de não diagnóstica, ou seja, ele ia descrever essa prova, né, como um teste muito geral, né? Então ele falava, é uma prova para testar fatores psicológicos envolvidos na resolução de problemas verbais. Então não tem aí nada que possa surgir ameaça pelo estereótipo, né? A princípio, pelo menos, no que ele estava pensando. E como negro que era, ele, na verdade, queria testar se ia ter um prejuízo no desempenho quando comparasse pessoas brancas e negras. Será que, diante dos estereótipos sociais negativos para pessoas negras, quando ela vai fazer uma prova, essa ameaça pelo estereótipo prejudica o desempenho dela? Isso que o Steele queria ver. Então, aqui na esquerda tem a duplinha das barras. A barrinha preta aqui é relativa às pessoas pretas que fizeram, né, negras, que fizeram o teste com o enunciado diagnóstico de limitações, então, no enunciado. E o achurado aqui seria a barrinha das pessoas brancas. E aqui do lado, no segundo parzinho, do desempenho, quantas questões, né, qual pontuação que essas pessoas negras e brancas iam ter se fizesse essa mesma prova de matemática, só que no enunciado não diagnóstico, tá? Então, o que eles viram aqui, no não diagnóstico, né, que essa
descrição geral da prova, eles não viam nenhuma diferença no desempenho entre pessoas pretas e brancas, tá? Quando ele fazia, um grupo, né, dessa mesma comunidade fazia essa mesma prova, mas com a condição diagnóstica, aí ele via uma diminuição aqui da quantidade de acertos, né? Ou seja, uma nota menor para as pessoas negras dessa mesma população aí, se tiver a condição diagnóstica, ou seja, se tiver ameaça pelo estereótipo, que na verdade foi o termo que o Claude Steele deu para esse fenômeno, né, de queda de desempenho diante de uma ameaça pelo estereótipo, ou uma situação diagnóstica, como ele disse inicialmente. Uma coisa muito importante que ele mostrou já nesse primeiro artigo, esse é o primeiro artigo de descrição de ameaça pelo estereótipo pelo Claude Steele, foi o seguinte: que era relacionada ao tempo, né? Se ele dá essa condição diagnóstica, mas dá mais tempo para essas pessoas fazerem a prova, o que acontece? Elas continuam tendo esse prejuízo, e nesse trabalho eles viram que não. Se, mesmo com ameaça pelo estereótipo, se você ampliar o tempo de prova, que era o caso aqui, né, ele diminuía essa diferença, tá? Então, o tempo de prova, né, de avaliação, é muito importante quando a gente quer tentar diminuir ameaça ou prejuízos de grupos que podem ter, eventualmente, alguma situação de ameaça pelo estereótipo, tá? Então, eu tenho aqui, né, na biologia, no biomédico, enfim, tentado convencer docentes a não fazerem provas muito pequenas, né, muito de tempo muito curto. Às vezes a gente tem uma disciplina de 2 às 6 e as provas, na verdade, acabam sendo de 2 às 4, então um período menor. E a prova de anatomia, que é famosíssima, histologia também é famosa, tem um tempo curto. E quanto mais curto, maior é a chance da gente estar incorrendo o risco de ter uma avaliação com algum tipo de injustiça aí por conta da ameaça pelo estereótipo, né? Enfim, então o tempo é importante também, né? Depois, um outro grupo, um outro artigo com o mesmo grupo quis testar essa mesma lógica para homens e mulheres, tá? Aqui eles já fizeram um enunciado um pouquinho diferente. Então, também era uma prova de matemática, onde homens e mulheres de uma determinada comunidade, ou seja, quando eu digo comunidade aqui, pode ser assim, pessoas que fizeram cálculo 1 na faculdade, estão inscritas em cálculo 2. E aí esse grupo, ele recruta as pessoas que vão lá e fazem o teste, já passaram em cálculo 1, por exemplo. Tá? Então, uma população relativamente homogênea, né, que teria uma base parecida de matemática. Aqui para um teste de matemática. Então, quando ele fazia, essas pessoas faziam testes, esse mesmo teste de matemática, com um enunciado que tinham na descrição, que era um teste descrito como não produzindo diferença de gênero, o que eles viam é que não tinha diferença de gênero na taxa de acerto aqui das questões, né, da prova. Nesse mesmo artigo, quando eles recrutavam homens e mulheres dessa mesma população para fazer essa mesma prova de matemática, onde o enunciado dizia que era um teste descrito como um teste que produzia diferença de gênero, né? Eles viam aí um prejuízo no desempenho das mulheres, né? Então, repara que não está dizendo que o teste produz um prejuízo na performance das mulheres, não está dizendo isso. Mas aí a gente vai lá para aquela associação de brilhantismo com homens, que as crianças, né, as meninas aprendem desde cedo, os meninos também. E quando diz que é um teste que produz diferença de gênero, a gente vê a queda do desempenho das mulheres, né?
Eu coloquei esse aqui porque é também um artigo, além de ser mais novo, é um artigo que faz uma série de controles. Então, ele faz um teste de matemática no início, depois ele faz, e na verdade ele faz uma homogeneização, só pessoas que tiraram uma certa faixa de nota para esse teste é que vai passar para a fase de análise, né, do seu resultado, lá no final. Depois desse teste de matemática, eles fazem essas pessoas lerem um texto no qual eles vão dizer, e tem, na verdade, um teste de avaliação da compreensão da leitura, então vai ter umas perguntas sobre o texto, que na verdade não importa para o experimento deles, mas é a maneira pela qual eles estavam trabalhando para induzir uma ameaça pelo estereótipo, como vocês vão ver. E depois disso, aí sim as pessoas faziam o teste de matemática, que era igual para todo mundo, e que eles iam ver se determinados estereótipos que poderiam aparecer nesse texto poderiam, então, produzir uma diferença aqui no desempenho dessas pessoas. Então, aqui, na verdade, todo esse experimento era só feito com mulheres, tá? E aí, mulheres que faziam essa prova num texto que não tinha nada a ver com diferença de gênero na matemática, não tinha nada a ver, era uma coisa totalmente diferente. Eles viram lá o número de respostas corretas. Num outro grupo de mulheres que iam fazer esse teste, o texto era um texto que estava relacionado justamente para gerar essa ameaça pelo estereótipo. Então, era um texto que descrevia o quanto que as mulheres, o corpo das mulheres foi usado na história da arte, principalmente relacionado à pintura, como é que elas eram pintadas, quanto que aparecia de corpos nus, enfim, mostrando um pouco dessa objetificação, né, desse estereótipo da mulher objetificada, e eles queriam ver se isso gerava um prejuízo na prova de matemática que eles iam fazer depois, tá? E o que eles viram é que sim, tá? Você lê algum tipo de texto que se refere a algo muito indireto, né, gente? Aqui, bem indireto, tem nada a ver com a pessoa, da história da arte, mas falando sobre mulheres nesse contexto, eles viam uma queda no desempenho, tá? Significativa. Depois, eles testaram também um grupo de mulheres que iam ler aqui um texto que dizia que havia realmente diferença de gênero na habilidade de matemática, e isso estava relacionado a uma mutação genética do gen tal. Então, era todo um texto falso que eles criaram, na verdade, para gerar essa também ameaça pelo estereótipo, nesse caso, relacionado a algo científico, né? E o que eles viram que esse texto também gerava um prejuízo na performance, né? Na capacidade dessas mulheres fazerem um teste nessa situação, depois de ler esse texto. E, finalmente, um outro grupo, um quarto grupo, fazia essa prova de matemática aqui, depois de ter lido um texto que dizia que, na verdade, se houver alguma diferença, né, no desempenho relacionado a gênero, é muito por conta das experiências prévias ao longo da vida entre homens e mulheres, e eles queriam ver se isso também, como é que isso geraria esse processamento e o desempenho. E o que eles viam se a gente leva a acreditar, né? Se o texto levava a acreditar que era fruto de experiência, né? Aí não tinha mais essa queda no desempenho, a gente via exatamente o mesmo nível, né, de performance na prova, quando essas mulheres que fizeram o teste acreditando que não tinha diferença de gênero na performance de matemática. Tá? Então, aqui eu acho que é um exemplo muito claro de como essa experiência aqui, durante, né, a avaliação, pode gerar um prejuízo no desempenho.
tá? De formas que qualquer informação que surja relacionada a um estereótipo estigmatizado pode levar a um prejuízo no desempenho. Esse é um trabalho que foi também um dos pioneiros, assim, logo depois que o Steele lançou essa hipótese, né, esses pesquisadores testaram se essa ameaça pelo estereótipo poderia surgir também nesse estereótipo de status socioeconômico, né? Então, ele trabalhou com pessoas que tinham uma renda mais baixa e pessoas que tinham uma renda mais alta, com aquele mesmo diagnóstico, né? Aquela mesma frase diagnóstica que o Steele trabalhou no início, e não diagnóstico, exatamente, mas muito parecido, né? Testar suas habilidades e limitações intelectuais para resolver problemas verbais, ou não diagnósticos, testar hipóteses sobre o papel da atenção na memória das palavras, assim, muito geral, muito relacionado ao teste e não à pessoa, né? A limitação da pessoa. E o que eles viram é que a situação diagnóstica, onde se acredita que surge, né, a ameaça pelo estereótipo, a gente via essa queda no desempenho nos indivíduos de condição socioeconômica mais baixa, e no não diagnóstico a gente não via, na verdade, até, na verdade, via um pequeno aumento que eles dizem no trabalho que não é significativo, mas tem uma diferença, inclusive, tá? Então, na verdade, o status socioeconômico também pode ser um fator que esteja envolvido na produção de prejuízos no desempenho pela ameaça pelo estereótipo. E eu gosto muito de falar sobre esse dado, porque é um dado que chama muita atenção de quão cedo isso começa, tá? Então, aqui, nesse trabalho, eles fizeram mais ou menos essa mesma coisa, né? Um testezinho de matemática, bem bobinho, adaptado à idade, para crianças de educação infantil entre 5 e 7 anos, onde as meninas, na verdade, iam fazer esse teste depois de colorir uma figurinha, tá? Essa figurinha podia ter uma relação com gênero, que é essa barrinha preta, como essa aqui, que era uma menina segurando uma boneca, tá? Ou o controle, que era, na verdade, paisagens, né, nuvem, sol, ou elas podiam, num outro grupo, num terceiro grupo, elas podiam pintar, colorir esse desenho, que eram de meninas com palitinhos, uma coisa representando meninas de origem asiática, né? Que a gente tem aquele estereótipo de que as pessoas asiáticas são mais inteligentes, têm essa habilidade maior na matemática, e eles queriam ver também se o desempenho podia melhorar ou piorar, dependendo do desenho que essas crianças iam colorir, tá? Então, aqui está o controle, né? O quanto que essas crianças tinham de desempenho, e aqui a barrinha preta, o desempenho quando elas coloriram esse desenho, que surge ameaça pelo estereótipo, de 5 a 7 anos, tá? E a gente vê a queda no desempenho aqui, quando elas coloriram. E eu lembrei muito das minhas filhas com as tarefas da escola, onde tem vários desenhozinhos, tem bola, enfim. Então, eu imagino que seja muito importante chegar em professores e professoras das escolas, desde a educação infantil, que isso pode prejudicar, os desenhos podem prejudicar o desempenho dessas crianças, né? Independente, obviamente, da gente estar fazendo isso totalmente sem saber, né, gente? Justamente esse é o problema. E aqui eles viram um aumento do desempenho, uma melhora no desempenho, quando essas crianças pintaram um desenho com meninas asiáticas, tá? Então, a gente vê que desde muito pequena a ameaça pelo estereótipo, ela surge com pistas muito sutis, que isso é uma coisa muito importante, né? Porque a gente fala, mas não vai surgir nunca. Isso surge com pistas muito sutis e surge muito cedo, tá?
E a gente, quando começou o projeto há muitos anos, a gente começou não falando de ameaça pelo estereótipo, até que a gente achou alguns estudos que sugeriam que saber da ameaça pelo estereótipo faz com que a gente consiga superar esse prejuízo. Então, esse é um desses artigos que é muito importante para a gente, que foi importante e é importante para a gente saber aqui por que falar disso, né? Então, nesse artigo, eles faziam mais ou menos a mesma coisa que eu falei para vocês, né? Era uma prova de matemática que ia ser apresentada aqui para homens e mulheres, a barrinha cinza clara vai ser homens e a preta vai ser o resultado de mulheres. Então, diante dessa prova de matemática, que poderiam fazer essa prova de matemática com diferentes enunciados, em 3 grupos diferentes. O primeiro grupo, que é esse que a gente está vendo, o texto, né, que vinha pré-questões da prova, era um texto que dizia que era uma prova que trazia exercícios de resolução de problemas para um estudo sobre aspectos gerais do processo cognitivo. Então, também, de novo, tá vendo, gente? Não diagnóstica, né? Não está trazendo nada que possa surgir da pessoa, né? Tá avaliando ali o teste, né? O processo cognitivo, ou outro. Então, eles viram que realmente não tinha diferença significativa entre o desempenho de homens e mulheres. No segundo grupo, homens e mulheres da mesma população iam fazer a mesma prova, só que nessa prova o enunciado dizia que era um teste padrão para estudar diferenças de gênero na performance de matemática. Então, o enunciado já diz que tem diferença de gênero, né? E qual é a diferença? De novo, vem pelo estereótipo, e aí a ameaça pelo estereótipo é para as mulheres, né? E realmente eles viam que tinha uma queda muito brusca, significativa no desempenho das mulheres diante desse enunciado na mesma prova de matemática. E se vocês repararem, nesse artigo eles não comentam isso, tá? Mas se vocês repararem, tem um aumentinho aqui da performance dos homens. Outros artigos descrevem isso, tá? Descrevem que um estereótipo positivo pode gerar melhora do desempenho. Então, esse tipo, por exemplo, de informação, né, implícita, pode gerar uma desigualdade muito grande entre grupos, né? Onde um grupo pode ser impactado positivamente e aumentar sua performance, e o outro grupo pode ser impactado negativamente, piorar sua performance, fazendo com que essa diferença seja ainda maior. Então, realmente, a ameaça pelo estereótipo é uma questão muito importante para a gente debater na educação, né? E o terceiro grupo, que é o grupo que eu acho que é o mais importante de tudo que eu já falei hoje, né, era um grupo de homens e mulheres dessa mesma comunidade, que iam ter como enunciado esse mesmo enunciado, mas antes de fazer a prova, né, depois de ler o enunciado, o experimentador, o cientista que estava fazendo o experimento, falava: olha só, deixa eu te falar uma coisa. E aí ele falava esse textinho aqui, tá? Que enfim, a gente traduziu, mas era mais ou menos isso, né? Que era importante ter em mente que, se você se sentir ansioso ou ansiosa enquanto faz o teste, esta ansiedade pode ser resultado dos estereótipos negativos que são amplamente conhecidos na sociedade e não tem nenhuma relação com a sua capacidade para fazer o teste. E depois disso, as pessoas iam fazer a prova. E o que eles viram é que só de saber que pode ter sido gerado um estresse, que você pode ter ficado ansioso, mas isso não tem a ver com a sua capacidade para fazer o teste, a gente não vê mais o prejuízo no desempenho das mulheres. Se vocês repararem, também não tem aquele aumento, né? Mas, enfim, o importante aqui é mostrar que as mulheres que estavam sofrendo uma queda no desempenho temporário, elas não sofrem mais se elas souberem
desse fenômeno. E aí, qual é a grande questão aqui? Não adianta, uma vez, né, numa prova, você saber que isso, né, que você pode ficar ansiosa, isso não tem nada a ver com a sua capacidade para fazer o teste. Para aquele momento vai servir. Mas a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, e talvez uma prova no dia seguinte, você vai ver de novo esse tipo de prejuízo se surgir ameaça pelo estereótipo. A não ser que você se lembre disso. Então, eu sempre conto, porque é verdade, e eu faço isso comigo. Em qualquer situação que as minhas filhas iam fazer a prova todo dia, aquela semana de prova famosa, semana de prova, né? Deixa lá na porta da escola, fala, olha, lembra da ameaça pelo estereótipo, você fica ansiosa, né? Que as duas são meninas, ansiosas, isso não tem nada a ver com a sua capacidade para fazer a prova, vocês estudaram, sabe, fica calma, é muito importante. E aí, no final, já adolescente, já, né? Ela vai, tá bom, mas já sei, ameaça pelo estereótipo. Mas é muito importante, porque a gente continua com aquela construção e os estereótipos continuam sendo reforçados aí a nossa vida toda, né? Então, é muito importante que, diante de um contexto avaliativo, você pense e use essa estratégia para que a ameaça pelo estereótipo não faça com que haja um prejuízo no seu desempenho naquele momento, tá? E esse tipo de informação pode não surgir, por exemplo, na prova, né? Pode não ter nada na questão, pode não ter nada que você tenha nenhum desenho. Possa ser, por exemplo, uma situação onde você é minoria. Né? Então, eu até esqueci de botar esse artigo, mas é porque, enfim, eu costumo botar mais para o pessoal da faculdade, mas pode surgir quando você está em minoria. Então, tem um artigo que mostra que se você tiver numa minoria, e assim, é 1 em 3, no caso do artigo, se tiver uma mulher com 2 homens, ela está em minoria. Ou uma mulher com mais 2 mulheres, ela está, né, ali em maioria. E isso pode ser algo interpretado pelo cérebro como ameaça pelo estereótipo, tá? Eles mostraram que em minoria tem prejuízo do desempenho em comparação quando ela está em maioria. Então, esse tipo de prejuízo, ele pode surgir em diferentes situações. Então, é muito importante que aqui no nosso caso, as meninas, mas as pessoas negras, as pessoas trans e assim por diante, né? Que passem por determinadas situações de avaliação, saibam, né, que isso pode acontecer e pensem naquele momento da avaliação que ela pode estar ansiosa, e isso pode ser fruto dos estereótipos negativos, porque ela estudou, então isso não vai ter nada a ver com a capacidade cognitiva dela, ela pode fazer o teste porque ela estudou e assim por diante, né? Então, é um tipo de situação que pode ser muito ampla. Eu também sempre cito o exemplo que eu li no jornal, já tem alguns anos, onde saiu no jornal que uma pessoa que estava tomando conta da prova do Enem pegou a carteira de identidade de um aluno, e o aluno estava voltando para a cadeira dele, e ela leu a carteira de identidade e falou em voz alta que era nome de pobre, né, que ele tinha um nome de pobre. E a gente viu que a condição socioeconômica pode ser um estereótipo estigmatizado e pode surgir ameaça pelo estereótipo. É muito possível que esse menino tenha tido um desempenho piorado por conta desse comentário, que obviamente não deveria ter sido feito em nenhuma situação, mas é muito perigoso, né? Então a gente vê que, primeiro, óbvio que todo mundo precisa saber e não fazer nenhuma piada, né? Uma das coisas que eu sempre falo, eu acho que até que a gente mude a cultura, piadas são possíveis fontes de estereótipos estigmatizantes e portanto, prejudicando muitas as pessoas. E que as próprias pessoas que são alvo, né, ou são pertencentes a grupos sociais estigmatizados, mulheres, pessoas negras e assim por diante, saibam da ameaça pelo estereótipo
nesse sentido de sempre se trabalhar para tentar não sofrer esse prejuízo diante de determinadas situações avaliativas, né? E uma outra coisa que eu queria falar no contexto, e aí também, principalmente no contexto das escolas, mas também no contexto de faculdade, né? É que naquela situação que a gente viu de apresentação, né? Essa avaliação social, onde a gente está sendo avaliado numa apresentação para uma banca, para pessoas, né? E a gente tem esse nível de cortisol aumentado, que significaria um estresse, o apoio social é suficiente para suprimir os prejuízos causados por esse estresse, tá? Então, o apoio social, ele é muito importante e tem essa capacidade de melhorar o desempenho. E nesse mesmo trabalho, essa estratégia, né, metodológica, eles fizeram um grupo que ia se apresentar também, né, que é o estresse aqui. Aqui é o grupo que só foi lá e se apresentou, e aí a gente vê aqui o cortisol, né, subindo aqui com essa situação de estresse da avaliação. Aqui é o grupo que fez, todo mundo passou por o mesmo estresse, né? Esse grupinho aqui, ele fez uso de ocitocina, então você pode fazer uso de ocitocina nasal, que é uma das moléculas que está relacionada à mediação ou ao processamento desse tipo de comportamento, né, de apoio social. Então, a gente vê que ele diminui esse nível de cortisol, mimetizando o apoio social comportamental, né? Então, se esse indivíduo vai lá fazer essa apresentação na presença do amigo, o amigo vai lá ficar lá do lado dele, né? Ou amiga vai lá ficar do lado dele, a gente vê que tem essa diminuição ou um aumento muito menor, né, do cortisol nessa situação de estresse, né? E ela depois também recupera aqui, como todas as outras. A ocitocina mais o apoio social, na verdade, não tem tanta diferença, né? Porque aqui, enfim, matematicamente, estatisticamente, elas não têm diferença, mas parece que diminui um pouquinho, mostrando que, na verdade, muito provavelmente o apoio aqui social está induzindo a liberação de ocitocina no cérebro, que gera essa... que protege, né, esse indivíduo desse estresse aí tão traumático, que pode ser tão traumático, e que pode prejudicar o desempenho, dependendo da situação. Então, fechando isso, né, eu queria lembrar que a ameaça pelo estereótipo e o viés implícito, eles ocorrem para vários grupos, né, sociais, com estereótipos estigmatizados como negativo. Coloquei aqui raça, etnia, nível socioeconômico, presença de deficiência, mas se vocês lembrarem lá daquele artigo que eu mostrei, o parágrafo do artigo de saúde e viés implícito, todos aqueles grupos lá que ele comentou, né, idosos, pessoas que não são alfabetizadas, pessoas que têm algum tipo de deficiência, enfim, a gente tem muitos grupos que na nossa cultura são estigmatizados como negativos, né? E portanto, muito provavelmente são alvos de prejuízos de ameaça pelo estereótipo, por exemplo. Tá? Então, como eu sempre, né, queria voltar a falar, é muito importante que a gente mude a cultura, onde a gente tem uma cultura de equidade entre os indivíduos, os diferentes indivíduos, né? Que a diversidade seja valorizada na nossa sociedade, e só assim a gente vai conseguir uma sociedade que é realmente justa, né? Que é realmente onde as pessoas vão ter as suas potencialidades desenvolvidas, né? E desenvolver e ter realmente o seu potencial totalmente alcançado. A gente também gosta de dar esse exemplo de um artigo onde eles trabalharam com homens brancos ricos,
que teoricamente seriam o grupo social com menos estigmatização negativa, né? E nesse trabalho, esses homens, eles iam fazer um teste de matemática, dessas muitas estratégias que a gente viu que é utilizada, né? E só que nesse teste de matemática, eles vão fazer esse teste e descobrem que eles vão ser comparados, né? Vão fazer uma comparação com homens asiáticos, homens brancos, ricos asiáticos. E o que eles veem é que esses homens brancos ricos têm uma queda no desempenho nessa situação. Então, não é a mulher ou a pessoa negra ou a pessoa com baixo status socioeconômico que sofre ameaça pelo estereótipo, né? A gente tem o cérebro que processa essa característica estigmatizante, né? E que, diante disso, a gente tem uma queda no desempenho. Então, os homens brancos ricos podem até sofrer, em algum momento, prejuízo no desempenho diante de uma ameaça pelo estereótipo. A grande questão é que é muito difícil, né? Porque, como a gente trabalhou lá no primeiro encontro, essas pessoas têm muito poucos estereótipos estigmatizantes negativos. Pelo contrário, tem muitos estereótipos positivos, né, com esse grupo social. Então, no fundo, eles, muito provavelmente, na maioria das vezes, eles são beneficiados pelos estereótipos que a gente tem associado aos seus grupos sociais. Então, o que fazer diante disso, né? Como eu disse, eu acho que é muito importante a gente divulgar essa ameaça pelo estereótipo e saber que ela afeta o desempenho e saber como que a gente pode tentar diminuir esse prejuízo, como eu disse para vocês. Eu falei isso lá desde o primeiro encontro, né? É muito importante a gente entender que tanto o viés implícito quanto a ameaça pelo estereótipo são frutos das associações que a gente aprende, né, de forma não consciente, implícita, aí na nossa cultura, diante de todas as informações que a gente recebe, mas que a gente pode desaprender. E assim, a gente, na verdade, essa é uma frase também tirada de um artigo, e o artigo cuidadosamente diz gradualmente desaprendidas e substituídas, né? Porque, na verdade, é isso. A gente não é repentinamente que a gente vai desaprender e substituir todas as associações mentais que a gente tem, mas a gente tem a capacidade de desaprender e substituir, né? E isso é muito importante a gente entender que tem que ser uma busca ativa. Já falei sobre isso, né, nos outros encontros, e não adianta falar, então tá, agora eu sei, então não vou ser mais afetada pelos estereótipos. Não, a gente tem que buscar mesmo, né? Tem várias estratégias, vou falar, uma das coisas que eu vou falar para vocês hoje, que eu reservei, é justamente para falar de várias estratégias que a gente pode usar. Eu gostei muito dessa figura que vem num relatório da Unesco sobre essa desigualdade em STEM, né, de gênero em STEM, né, e nesse relatório, essa figura traz de forma muito interessante e legal que o que a gente pode fazer, né, não depende só da gente, claro que vai, né, o estudante pode, por ele mesmo, fazer coisas, mas isso vai depender dos familiares, das pessoas que convivem no seu âmbito pessoal, da escola, onde ela vai poder fazer várias atividades que envolvam, né, no nosso caso aqui, a desconstrução dos estereótipos e a construção de estereótipos positivos para as meninas, para as meninas negras, para as pessoas negras, e um âmbito maior, né, que envolve toda a sociedade, onde a gente vai ter políticas de legislação, enfim, várias coisas mais amplas, e cada um, então, vai abarcar aí dentro do seu contexto essa equidade aí
de gênero, no caso aqui dos temas, eu acredito que isso seja verdade para todos os nossas questões em relação aos diferentes grupos sociais, né? Então, desculpa, passei rápido demais. Então, claramente, uma das estratégias que os artigos testam e trazem como eficiente para a gente desaprender e criar novas associações mentais que diminuiriam o viés implícito e a ameaça pelo estereótipo é contrapor o estereótipo estigmatizado, né? Então, eu gosto muito desse exemplo onde acho que todo mundo já deve ter visto essa imagem, né? Que representa a evolução humana, né? Então, na verdade, mostrando que nós evoluímos para um homem branco, né? O que implícito está aí, né? Na verdade, isso tem algo implícito aí, né? Que o homem branco é o ser mais evoluído do universo, né? Da nossa Terra, pelo menos. E acho que a maioria de vocês não deve ter visto nada parecido com isso, porque eu procurei bastante uma imagem desse tipo, né? Onde o que está implícito é a evolução da espécie humana para uma mulher e com filho ainda, né? Que, na verdade, não, eu nem, enfim, eu defendo que a mulher tem direito de escolha, se quer ou não ser mãe, não acho que toda mulher tem que ser mãe, não é nada disso, tá? São assuntos diferentes. Mas que eu acho que também é um contexto no qual a gente tem toda uma cultura de que a mulher foi feita para esse cuidado, né? E, no fundo, a gente sabe que não, né? Mas, enfim, então aqui está um estereótipo que contrapõe aquele estereótipo de evolução da espécie humana para um homem branco. E aí eu separei várias estratégias aí de artigos, né, que trazem o que a gente pode fazer para diminuir ou melhorar esses estereótipos aí que a gente aprende estigmatizados, tá? Então, um deles é reconstruir a identidade ameaçada, promovendo o aprendizado de associações positivas à identidade ameaçada. Então, basicamente, saber a história de outras pessoas do mesmo grupo social, né, que superaram desafios, que são pessoas de sucesso nas diferentes áreas. Muito importante mostrar que diferentes áreas são sucesso, né? A gente sempre, na nossa cultura, também acredita o sucesso a ganho financeiro, né? E não necessariamente. Mas, enfim, por exemplo, expor as pessoas a mulheres negras, né, que são muito bem-sucedidas nas suas áreas, grande escritora como a Conceição Evaristo, cientista da computação, eu botei a Ana Carolina da Hora, né, que ela é muito famosa e ela é muito simpática, eu acho que ela é incrível. A primeira doutora travesti do Brasil, a Luma Nogueira, que também ocupa um espaço, ocupou, né, um espaço bastante importante aí, e as pessoas trans, travestis, trans, elas têm um estereótipo estigmatizado muito forte diante delas, então acho que é um grupo a ser trabalhado, certamente. Mulheres e aí, né, nessa área muito específica, onde a gente vê aquela segregação relacionada à área do conhecimento, né? Então, mulheres que ganharam o Nobel, as poucas mulheres que ganharam o Nobel, né? A gente tem uma desigualdade no Nobel muito grande, mas essa foi a Donna Strickland, foi a Nobel em Física em 2018. O Abdias do Nascimento, que foi um dramaturgo, ativista político muito, né, muito importante na história do Brasil. Enfim, gente, tem milhares e milhares de exemplos que a gente pode usar, eu separei alguns, só para dizer que quão importante é trabalhar essas pessoas com todo mundo, né? Claro que, como a gente viu, é super importante trabalhar desde criança, né? Então, você pode fazer lá na escola com criança que está alfabetizando o alfabeto de pessoas
negras, trans, mulheres incríveis, A, B, C, D e até a letra Z, por exemplo. Então, né, tem muitas maneiras para as diferentes idades, e inclusive a gente, né, as pessoas adultas também. Então, nas escolas, né, na fase que vocês estão aí, promover a leitura de biografias e textos eu botei cientistas, né, mas na verdade, como eu disse, não precisa ser necessariamente cientista, né, eu botei porque eu falo muito sobre mulheres na ciência, mas não precisa ser, mas também ciência, porque bem ou mal, ciência também tinha mais isso, né, um estereótipo positivo de pessoas brilhantes, hoje é um pouco menos, mas enfim. Chamar atenção para eventos que abordem as conquistas de mulheres, pessoas negras, pessoas trans e assim por diante. Quando falar sobre as carreiras, né, e aí até para pessoas mais perto do ensino médio, isso é muito comum, né, vai falar sobre as carreiras e tal. É legal mostrar, né, mulheres, pessoas negras, que foram bem-sucedidas nessas carreiras, né? Então, vai apresentar medicina, pode apresentar a primeira médica, pode apresentar médicas cirurgiãs, que são raras, né? A gente vê uma segregação dentro da medicina, ou pessoas negras que foram... Aquele filme do cirurgião negro, enfim, tem muito exemplo, né, gente? Separei alguns aqui. A Estrelas Além do Tempo é muito legal, um filme incrível, relativamente novo, né? Mais novo, mais recente. Mas para criança tem muitos livros, gente. A galera acordou para a importância de trabalhar isso com as crianças, né? Então, se vocês procurarem, tem muito livro que constrói essa associação positiva com a criança e a raça negra. Tem muitos livros lindos, incríveis, de histórias lúdicas, enfim, mais implícitas e mais explícitas, né? Ou mulheres, né? Tem vários livros para as mulheres, na ciência ou não, né? Eu botei é lindo esse livro, Heroínas Negras Brasileiras, são cordéis, é muito legal também, tá? Então, super bonito. Esse livro, eu tenho colocado ele porque é um livro interessante, menos para a escola, mais para o mundo corporativo, assim, para os adultos, né? Porque ela dá muitos exemplos dessa desigualdade das mulheres no mundo corporativo, mais no ambiente assim da sociedade, fora da academia. E é bem interessante também de olhar, enfim, ela traz vários dados interessantes, por isso eu tenho trazido também para a gente estar mais atenta a todos os aspectos diferentes desse mundo aí dos estereótipos. Eu não sei se eu já fiz propaganda, mas eu vou fazer propaganda agora de novo. A Fátima Hertal é uma das professoras que trabalha nesse projeto. Ela tem esse Instagram voltado para a desconstrução dos estereótipos, para a reflexão do viés implícito, da ameaça pelo estereótipo. Ela ainda está produzindo esse material, então é legal. Eu já tive eu tenho ainda, né? Mas ele está muito pouco ativo agora, porque eu estou sem tempo de trabalhar com isso. Mas tem bastante material antigo lá, legal. Eu falei muito pouco da maternidade por conta do público aqui, mas eu queria só citar, né, que a maternidade ela tem essa cultura do cuidado associada à mulher, faz com que a maternidade tenha um impacto nas nossas profissões, né? Às vezes até nas nossas escolhas profissionais e depois no nosso caminho durante a profissão. E tem todo um movimento no Brasil muito importante do Parenting Science, mas eu acho que não só do Parenting Science, porque eu acho que esse é um grupo mais formal, mas de mulheres mães que estão travando essa luta aí pelo reconhecimento de que enquanto, né, a gente não tem uma paridade no cuidado entre homens e mulheres, vai ser importante a gente ter políticas de apoio para essas mulheres. Então, enfim, não é muito do contexto da escola, mas eu acho que a gente precisa pensar já desde sempre nesse contexto tão importante que é
essa criação de maneiras de apoiar as mulheres mães, além das mulheres, né? Porque é uma discussão que a gente traz, né, é que se a gente começa a fazer só políticas de apoio às mulheres, na verdade a gente vai fazer políticas de apoio às mulheres não mães, muito provavelmente, tá? Ou mulheres, e aí num avançado da carreira onde os filhos já são mais velhos. A gente vai sempre estar deixando essas mulheres mães para trás. E eu acho que como mulher a gente não quer deixar ninguém para trás, muito menos mulheres mães, né? Então, só essa reflexão aí que eu não queria deixar passar, mas vou passar rápido. Esses livros já tinham falado para vocês, né? O do Claude Steele é o livro do pesquisador que desenvolveu essa hipótese, que foi confirmada com muitas décadas já de artigos que tem nessa área. O livro dele, infelizmente, não foi traduzido ainda, que é uma pena, porque é lindo, muito interessante, mas esses dois são interessantes também e são traduzidos, né? Uma outra estratégia que é descrita para a gente diminuir ou melhorar esses estereótipos positivos e diminuir essa sensação de desigualdade, de diferenças, né, entre as pessoas, é reforçar as características compartilhadas com o grupo, né, não ameaçado. Então, de qualquer maneira que seja, mostrando que nós somos mais parecidos do que diferentes, né? Seja lá qual for a característica que você vai falar, desde eu tenho 2 olhos, eu tenho um nariz, uma boca, ou todos nós sentimos, né, medo, tristeza, alegria, todos nós passamos por raiva, enfim, né, maneiras pelas quais você pode trazer para o grupo, que tem pessoas, por exemplo, mulheres e homens, né, que nós somos mais parecidos que diferentes. E eu coloquei aqui porque isso é muito importante no caso dos textos que a gente vai ler, e particularmente em alguns textos, principalmente, a gente tentar usar as palavras que são chamadas palavras inclusivas, no sentido de que ela, no português, pelo menos, né, elas não têm um gênero, como, por exemplo, aluno e estudante, ou alunos e estudantes, professor e docente, né? Quando a gente puder usar estudante ao invés de aluno, a gente, na verdade, está incluindo implicitamente todo mundo, né? A gente sabe que no português alunos incluem alunas e alunas, mas implicitamente a gente acaba fazendo uma exclusão das alunas. E por isso que é tão importante a tentativa de usar, o esforço de usar palavras sem gênero, tá? Porque aí você vai estar implicitamente incluindo todo mundo, né? Enfim, ao invés de nossos clientes, clientes da empresa. Isso particularmente importante, por exemplo, sei lá, em questões de prova, aqui no nosso contexto, nos editais, é muito importante que a gente faça um esforço das regras que vão ter, né, dos editais, que a gente use termos inclusivos, sem gênero, ou minimamente fazer o, a, tá, né? De maneira que a gente bote lá e tente aumentar essa sensação de pertencimento das pessoas que estão lendo as regras, o edital e assim por diante. É bem importante. Bom, é importante a gente estar ciente que, como a gente está vivendo a mesma cultura, né, muito provavelmente a gente tem esses vieses implícitos, e então a gente vai estar tanto fazendo o viés implícito e gerando uma diferença de avaliação, por exemplo, das pessoas, quanto muito provavelmente da ameaça pelo estereótipo, onde a gente vai sofrer prejuízos. Então, a gente precisa saber para tentar enfrentar das diferentes formas que a gente pode enfrentar. Uma delas é o contato intergrupo, né? Então, você ter, por exemplo, nas universidades, as ações afirmativas é uma estratégia, entre muitas outras maravilhosas, mas fantástica para pessoas que estavam numa bolha, né, social,
ter contato com pessoas que elas não teriam contato se fossem apenas selecionadas pelo nível socioeconômico ou pela raça, que era o que acontecia com os vestibulares antigamente, né? Então, certamente, as pessoas que vêm de bolhas sociais, socioeconômicas altas, né? Elas começam a entrar em contato com pessoas que são super inteligentes, que são super comprometidas, mas que, por exemplo, não vieram à prova porque teve naquele dia uma operação policial aonde na sua comunidade, né? Então ela começa a ampliar e na verdade é isso mesmo, sair dessa bolha que é a bolha meritocrática, né? Onde o outro não conseguiu porque não se esforçou o suficiente. E ela, na verdade, vai começar a vivenciar problemas que elas não sabiam que existia, né? Além da normalização, né? De ter pessoas, por exemplo, pessoas negras no seu grupo de amigos, que é uma coisa que a gente vai para as escolas privadas e vê que a maioria é de pessoas brancas, por exemplo, né? Enfim, então esse contato intergrupo, que pode ser feito de várias formas, mas certamente as ações afirmativas, elas deram essa possibilidade, né? E eu vejo isso claramente na UF, por exemplo, que eu, né, dou aula desde 2002, então passei por um momento que não havia, um momento que estava fazendo a transição e hoje tem, e certamente as turmas são muito diferentes do que eram antigamente. Então, eu acho que esse é um ganho, além de toda a compensação histórica, que eu acho que é óbvia, mas e tem outros ganhos, inclusive para as pessoas que não fazem parte das ações afirmativas, né? Então, quão incrível são as ações afirmativas. Dentro de um caráter mais individual, né, o que a gente pode fazer? Então, isso é muito importante, né? A gente apoiar dentro de um conjunto, né? Eu sempre cito reuniões porque é o meu mundo, né? Reuniões de departamento, reuniões de determinados grupos, onde a gente pode apoiar e garantir que algumas pessoas vão ter oportunidade de falar, né? Ou até ratificar, uma mulher fala alguma coisa, a gente tem muitas vezes homens que falam a mesma coisa e aí todo mundo dá atenção para aquilo que o homem falou. Tem até nome essas coisas, né? Então, às vezes, uma mulher fala uma coisa, ninguém deu muita atenção, você fala, como a fulana falou, a professora tal falou, achei muito interessante. Então, meio que fazer mesmo um trabalho ali de formiguinha, se apoiando, no sentido de, claro, né, se você acha uma boa ideia, apoiar aquele posicionamento, porque uma coisa que a gente sabe é que grupos diversos são melhores, né? São mais eficientes. Então é importante que tenha um grupo diverso e que, na verdade, essas pessoas desse grupo, todas elas consigam participar das questões que estão sendo discutidas e resolvidas de uma determinada maneira, né? Então, no contexto de escola, né, quando você for estudar, quando você for corrigir uma prova, né, tentar não ver de quem é essa prova, né? Então é importante porque a gente quer ser justo, né? Então a gente quer dar nota boa para quem tem um bom desempenho ali na prova. Então, pensando no viés implícito, é muito importante que a gente não tenha nenhum tipo de contaminação com qualquer coisa que possa vir. Né? Eu sempre dou o exemplo dos alunos bagunceiros lá de trás, porque é um que eu me reconheço. Não tenho muito, mas é um que eu me reconheço, dá uma certa raivinha, mas assim, se a pessoa faz a bagunça, mas estudou e foi bem na prova, né? A nota está merecida. E isso eu tenho tentado muito fazer, é muito importante que a gente estabeleça critérios de avaliação antes da correção, quando isso possível. Claro que às vezes é mais difícil, né? São mais complexas, mas toda vez que a gente puder fazer tipo um gabarito, né? Isso vai valer tanto, isso vai valer tanto, isso faz com que a gente diminua a possibilidade dessa variação dos critérios diante das diferentes avaliações que a gente está fazendo, né? Políticas de maternidade, que eu já comentei, e
essa reflexão é uma reflexão sobre meritocracia, né? Então, lembrar que a gente tem pessoas que vivenciam viés implícito e ameaça pelo estereótipo ao longo de toda a vida, ou algumas vivenciam mais, outras menos, enquanto outras praticamente não vivenciam. Então, quando a gente fala em meritocracia, a gente está dizendo que a gente vai comparar as pessoas, né, igualmente. Sendo que, muito provavelmente, a gente tem pessoas que elas não tiveram as mesmas oportunidades, elas podem ter sofrido um viés de avaliação que prejudicaram, elas podem ter sofrido ameaça pelo estereótipo, enfim. Então, essa meritocracia no ambiente que a gente está vivenciando na nossa sociedade, na nossa cultura, ela está, no mínimo, muito frágil, né? No máximo, muito errada. Né? Claro que é difícil, não digo que é fácil, mas eu acho que essa, no mínimo, a reflexão tem que estar aí nos nossos corações diariamente. Né? Como que a gente vai avaliar pessoas que tiveram oportunidades diferentes, vivenciam coisas diferentes, né? E de forma justa. Né? E já vou comentar, e só dizer que muitas das métricas que a gente tem de avaliação, elas são muito provavelmente contaminadas por vieses de quem fizeram essas métricas, né? Então, se a gente olhar a história da ciência, da educação, da política, nos últimos séculos, ela é dominada pelos homens brancos ricos, né? Então, muito provavelmente, as métricas que a gente usa para avaliar sistematicamente em todos os âmbitos possíveis, elas estão contaminadas por a experiência dessas pessoas, desse grupo particular. Então, se você olhar, não tem maternidade, né? Porque essas pessoas não vivenciam os desafios que a maternidade impõe, ou a chegada de uma criança na família impõe, porque ele está para as mulheres e não está para os homens, por exemplo, né? Uma que é muito fácil de dar exemplo. Então, essa é uma questão que a gente precisa pensar, sim, refletir em conjunto, continuamente também, de maneira que a gente consiga criar métricas que sejam mais amplas e que sejam mais justas para as diferentes pessoas com essas diferentes vivências. Eu queria falar da importância da representatividade, né? Então, um exemplo que eu tirei foi até de um estudo que eu acho que eu comentei com vocês lá no primeiro encontro da construção dos estereótipos, que eles fazem análise de muitas coisas em vários filmes diferentes, né? Em 700 filmes populares. Uma das coisas que eles viram é que os filmes que têm como diretor uma pessoa negra tem uma porcentagem de pessoas negras muito maior do que os filmes que não têm pessoas negras, né? Então, aqui é um pouco dessa mensagem com relação à representatividade. Uma pessoa quer dizer que um diretor negro necessariamente vai botar mais pessoas negras no filme? Não quer dizer, mas aumenta muito a chance, né? Essa pessoa negra conhece muitas pessoas negras, essa pessoa negra talvez entenda da importância de ter pessoas negras, de ter representado ali, né, figuras nas quais são importantes para elas. Então, é muito provável que ter uma pessoa negra num determinado posto de política, por exemplo, vai fazer com que ela tenha atitudes que vai privilegiar, no sentido de privilegiar o assunto ou entender melhor a urgência de determinados assuntos, né? Ou botar uma mulher como política, assim, né? Em qualquer lugar que essa pessoa decida alguma coisa, né? Se tem ou não tem, né? Vai ser muito diferente com relação à representatividade. Claro, e como eu disse, não necessariamente vai, né, mudar, mas aumenta a chance, né? E é isso que esse dado mostra, né? Ter pessoas que representem um grupo social aumenta a chance dela ter ali mais representantes, ou mais política direcionada para aquele grupo, ou decisões que incluam aquele grupo de alguma maneira, e assim por diante, né? Uma coisa que tem se mostrado
é que muitas pessoas acreditam que a gente nasce com uma inteligência fixa, né? Então, você é ou não é inteligente. E não tem nada a ver com o que realmente acontece, né? A gente nasce com um cérebro que pode se desenvolver, que pode ficar mais inteligente, né? Pode melhorar a habilidade, quanto mais a gente treinar, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente ler ou treinar uma habilidade motora, melhor a gente vai ficar, porque o nosso cérebro vai mudar, porque a gente vai criar novas sinapses, porque então é muito importante passar a ideia para as pessoas mais novas, mas para a gente também, que a inteligência não é algo fixo, né? Não existe alguém que é inteligente e alguém que é burro, não existe isso, né? Alguém que não teve oportunidade de desenvolver determinada habilidade ou alguém que teve oportunidade de desenvolver determinada habilidade. Claro que tem as pessoas especiais no sentido de nascerem com maior habilidade para determinadas atividades, né? Então a gente vai ver, sei lá, o Pelé nasceu certamente com uma habilidade incrível para o futebol. Ele treinou, mas essas pessoas estão no extremo, né? A maioria de nós não nasceu com uma habilidade muito especial, mas pode desenvolver as habilidades, né? E isso tem se mostrado importante para os estudantes. Então, esse artigo é muito bonitinho, porque ele faz um experimento com estudantes do 7º ano, e eles fazem 2 grupos. Um grupo controle, que é esse aqui, e um grupo que ele chama de intervenção. O que eles faziam? Eles tinham 8 encontros de 25 minutos com esses estudantes, e em cada encontro, no grupo controle, eles iam falar sobre o cérebro, anatomia do cérebro, como é que funciona, não, meio que do cérebro. No outro grupo, que é o grupo intervenção, eles falavam do cérebro, mas falavam do cérebro nesse sentido de passar a ideia de que a inteligência ela é trabalhada, né? A gente pode trabalhar, ela pode melhorar conforme o treino. E em 8 encontros, né, com esses discentes, eles viram que, pós a intervenção, o desempenho nas provas no ano melhoraram, a partir do conhecimento de que a inteligência ela não é fixa. A inteligência é criada, ela é treinada. Você pode melhorar a cada dia conforme você vai estudando, você vai lendo, você vai fazendo exercício, assim como qualquer atividade motora. Né? Se você gosta de vôlei, você treina, você vai ser cada vez melhor. Se você gosta de futebol, você treina, vai ser cada vez melhor e assim por diante. Uma atividade motora qualquer. Você gosta de desenhar, quanto mais você desenhar, melhor você vai ficar. Isso é, na verdade, um treino do cérebro, né? Que pode treinar para habilidades cognitivas, né? De conhecimento. Então, isso é uma coisa bem importante de docentes e discentes, né? Estudantes, saberem dessa possibilidade e reforçarem isso nos estudantes, né? Então, eu tinha comentado lá, né, na estratégia de reforço, né? Então é muito importante reforçar, e eu só acho que imagino que vocês tenham muito treinamento para isso, né? Mas reforçar, dar um feedback positivo para o esforço é muito mais importante. Reforçar o esforço do que a nota. Né? A nota pode ser fruto daquele momento, e se você dá muito reforço positivo para a nota, uma vez que a nota não venha, o aluno pode se desestimulado, desistir. Então, focar no esforço, né, no processo de aprendizado, faz com que haja maior chance desses alunos terem um processo de evolução, né? E é isso na sala de aula, né? Onde você pode promover esse desenvolvimento, essa compreensão do quanto o esforço é importante, né? E valorizar o esforço. Então,
aqui, né, é de um artigo isso, né? Ao invés de enfatizar a inteligência, enfatizar o aprendizado. Parabéns, você é muito inteligente. Não, parabéns, você se dedicou muito. Nossa, se esforçou muito para essa nota, muito legal. Enfim. Aqui está terminando, fazendo o que eu queria oferecer problemas matemáticos em contextos interessantes, né? Isso é a coisa da motivação, mais do que qualquer outra coisa, né? Então, motivar os discentes para fazer uma determinada tarefa, assim, até porque a gente tem uma variedade de pessoas, né? Tem gente que gosta de matemática, tem gente que não gosta. Então, para essas pessoas que não gostam, tornar aquilo mais próximo de algo real, né? Motivar aquilo é muito importante, né? Então, se acha um aluno que é muito desgarrado daquela turma, que não está gostando de matemática, não está desinteressado, vê o que ele gosta e traz, né? Para o contexto do aprendizado, quando possível, nem sempre é possível, eu sei, gente. Então, eu vou terminar aqui. Esse trabalho é muito bonitinho, mostrando que o treinamento com robôs, com crianças pequenas, né, meninas de 6 a 8 anos, na verdade, esse estudo, fazem com que elas se tornem mais interessadas em programação, né? E aqui só terminando para falar das ações afirmativas, como vocês já podem, né, já podem ter visto, percebido, eu sou muito fã das ações afirmativas nos diferentes contextos, desde de uma compensação, entre aspas, histórica, né? E mostrar que pelas pesquisas a gente não tem mais um contexto de uma universidade que é feita ou composta de alunos e alunas ricos, né? Então, a maior parte dos nossos alunos tem uma renda familiar até 3 salários mínimos, na última que saiu, né, na verdade. Tem vários estudos que mostram que esses alunos que entram pelas ações afirmativas, eles não têm diferença no desempenho, pelo menos depois do segundo, terceiro período, às vezes no primeiro período, dependendo do artigo, até tem, mas é muito mais por conta dos seus desafios, né? E provavelmente a ameaça pelo estereótipo deve ter muito a ver com isso, mas que esses alunos vão muito bem. Acabou, né, saiu uma pesquisa no finalzinho do ano passado, mostrando que a evasão é menor desses alunos, eles chegam, e os que conseguem por conta dos desafios financeiros que enfrentam, na verdade, eles agarram com uma força que a gente não vê em qualquer um. E eu acho que a ação afirmativa vai fazer com que a gente tenha, no nosso futuro próximo, a chance de contrapor o estereótipo no dia a dia, né? De chegar no médico e o médico ser uma pessoa negra, ou a juíza ser uma mulher negra, ou as engenheiras que estão lá na construção do edifício ser mulheres, e assim por diante, né? E aí é o que eu digo de contrapor o estereótipo no dia a dia, porque no dia a dia a gente já vai estar vivenciando algo que não é aquilo que a nossa cultura passa, né? Um dia que está distante, eu acho, mas a gente chega lá, né? E aí, por que mudar esse cenário? Eu já falei, eu acho, por justiça, a gente quer que todo mundo tenha a mesma oportunidade, e por eficiência. Então, tem alguns trabalhos que mostram que grupos diversos são melhores, né? Então, são mais eficientes, respondem melhor as diferentes perguntas. Então, sempre melhor quando a gente tem um grupo onde tem diferentes pessoas com vivências diferentes mesmo. E eu vou terminar aqui para a gente ter a oportunidade de conversar um pouquinho de nada. E é isso, gente.